Olá pessoal, hoje nós faremos a correção da atividade repassada na segunda-feira, uma atividade de interpretação referente a esse texto na página, cadê a página 108. Então o texto se chama O Homem Desperdiçado, o gênero é uma crônica, é a terceira crônica que nós trabalhamos nesta unidade e foi um gênero que já foi abordado em relação às características, definição. E a atividade é referente a esse texto, um textinho curto. Eu espero que vocês tenham feito a leitura compreensiva, a leitura do texto completo, com bastante compreensão, e tenham respondido as questões. Então, vocês farão agora a conferência, tirem algumas dúvidas, vejam se você acertou aí as suas respostas, tá certo? Se estão dentro do contexto. E aquelas que você teve dificuldade, você refaz. Então, a primeira questão diz o seguinte: no caderno, indique qual das alternativas abaixo melhor descreve os temas abordados na crônica. Então, na alternativa 1, temos perda da religiosidade, pena de morte e solidão. Alternativa 2, solidão, saudade e falta de sentido para a vida. Ou a 3, passagem do tempo, saudade e espiritualidade. Então, das três, aquela que melhor descreve a crônica é a alternativa 2, tá bom? Então, você vai marcar ela, solidão, saudade e falta de sentido para a vida. Na questão 2, diz assim: no segundo parágrafo, o cronista faz referência a Mila e Titi. O segundo parágrafo é esse aqui, termina bem aqui. Então, quem são elas? Quem é Mila e Titi? Então, de acordo com o texto, Mila e Titi eram as cadelas de estimação. Aí justifique sua resposta. Então, você vai justificar com esse trechozinho. Aqui no segundo parágrafo diz que era uma festa sair com elas, o ar gostoso ainda molhado pela noite, entrando em nosso focinho. Então, esses trechozinhos aqui comprovam que elas eram as cadelas dele, eram duas cadelas, tá bom? Então, você coloca aqui na letra A, eram as cadelas de estimação, e a justificativa você copia esse trechozinho aqui que eu marquei. Aí a letra B. Que tempos verbais o cronista utiliza para descrever o período vivido na companhia de Mila e Titi? Aí, por que esse tempo foi usado? Então, quais foram os tempos verbais que o cronista utilizou para descrever o período vivido por ele? Então, ele usa o pretérito imperfeito do indicativo, tá certo? Você vai escrever na letra B. Ele usa o pretérito imperfeito do indicativo. E por que esse tempo foi usado? Aí você coloca, porque faz referência a um tempo de duração indeterminado no passado, tá certo? Porque faz referência a um tempo de duração indeterminado no passado. A letra C, relacione o uso do diminutivo olhinhos com a afirmação: eu era feliz e sabia. Então, você vai relacionar o uso desse diminutivo com essa afirmação: eu era feliz e não sabia. Então, o termo olhinhos no diminutivo revela a afetividade do cronista por Mila e Titi, tá certo? Então, o uso do diminutivo olhinhos revela a afetividade do cronista por Mila e Titi. E então você coloca só isso na letra C, tá certo? E na letra D, o que provavelmente aconteceu para que o mundo do cronista ficasse menor? Que tempo verbal ele usa para fazer essa afirmação e por quê? Então, de acordo com a crônica, provavelmente as cadelinhas faleceram. Vocês irão colocar aqui na letra D, tá bom? Porque que o mundo do cronista ficou menor. Então, você coloca provavelmente porque as cadelinhas faleceram, morreram. E que tempo verbal ele usa para fazer essa afirmação? Então, ele usa o pretérito perfeito, porque indica uma ação iniciada e concluída no passado, tá certo? Então, você coloca o seguinte: provavelmente as cadelinhas faleceram, e ele usa o pretérito perfeito, porque indica uma ação iniciada e concluída no passado. A terceira, no quinto parágrafo, para reforçar a sensação de falta de sentido para a vida, o cronista faz uma comparação e levanta uma hipótese.
Então, lá no quinto parágrafo, ele faz essa comparação e levanta uma hipótese. O quinto parágrafo é esse aqui. Então, vem o item A. A quem ele se compara? Então, você vai colocar a um condenado à forca, aqui na letra A. Letra B, que hipótese ele levanta? Então, a hipótese que ele levanta é que, se fosse condenado à forca, ele não gostaria de ter 1 hora a mais de vida, tá certo? Então, você vai colocar aqui que hipótese ele levanta. Ele levanta a hipótese de que, se fosse condenado à forca, ele não gostaria de ter 1 hora a mais de vida. E que tempo e modo verbal ele usa para anunciá-la? Então, ele usa o pretérito imperfeito do subjuntivo, porque aqui ele está levantando uma hipótese, não é uma certeza. Então, ele usa o pretérito imperfeito do subjuntivo. Letra C. Que advérbio de afirmação ele utiliza nesse trecho para expressar sua convicção quanto ao modo como reagiria nessa situação hipotética? Então, ele usa o advérbio certamente. Você vai colocar aqui na letra C o advérbio certamente, porque está expressando uma afirmação. E a quarta questão, releia a seguir o terceiro parágrafo da crônica. Meu mundo ficou menor, e acordando com o fuso de Roma, ficou 1 hora mais comprido. Vejo o sol batendo, óblico, mas não dissimulado, na formidável nudez da pedra que sustenta o Cristo Redentor. Este nem está aí para mais ou menos 1 hora na eternidade de seus braços estendidos. Letra A. Reescreva o trecho destacado, substituindo o adjetivo óblico por uma locução adverbial sem prejuízo de sentido. Então, você vai copiar esse mesmo trecho. Quando chegar aqui na palavra óblico, você vai substituir por de forma inclinada. Você vai colocar, veja o sol batendo de forma inclinada. Você vai substituir essa palavra pelo termo de forma inclinada. E repete o restante, mas não dissimulado. Aí vai ficar assim, veja o sol batendo de forma inclinada, mas não dissimulado. E a letra B, como a locução adverbial que substitui o adjetivo no item pode ser classificada, ou seja, você substituiu essa palavra por de forma inclinada. Então, o que essa locução adverbial, como ela pode ser classificada? Então, você vai colocar, se classifica como locução adverbial de modo, ou então você coloca só de modo. E na letra C, na expressão este nem está aí, o advérbio aí se refere a um lugar físico, aliás, é uma pergunta. Na expressão este nem está aí, o advérbio aí se refere a um lugar físico, explique. Então, aqui, geralmente a gente usa o termo aí para indicar alguma coisa em algum lugar, em determinado lugar. Só que aqui ele foi usado para expressar outra coisa, em outro sentido. Então, a sua resposta vai ser não. O advérbio aí, ele não se refere a um lugar. Então, você bota não. E explica. Aí você coloca assim, ele faz parte de uma expressão idiomática. É muito comum a gente dizer, este nem está aí. Ou seja, não está nem aí. Então, o aí não indica lugar, que ele está expressando. Ele está indicando uma expressão idiomática, tá bom? Então, você coloca não, ele faz parte de uma expressão idiomática. Então, a atividade foi só até a letra C da quarta questão. Corrijam aí a atividade de vocês, vejam as dúvidas que tiveram e é só isso.